Por anos, eu evitei o porão da casa da minha avó. Não era só o cheiro de mofo ou a escuridão opressiva. Era a porta trancada no fundo, com uma fechadura tão velha que parecia parte da madeira. Quando ela faleceu, a curiosidade me venceu. Com uma lanterna em mãos, desci pela escada que rangeu como se protestasse contra a minha presença. A porta estava lá, com marcas de arranhões na madeira. Respirei fundo e empurrei. Para minha surpresa, a porta se abriu facilmente, como se nunca tivesse sido trancada. O cheiro me atingiu primeiro. Algo apodrecido, mas antigo, como um corpo que não era fresco, mas também não era só osso. Dentro havia uma cadeira de balanço com cordas pendendo dos braços. No chão, marcas de luta, arranhões profundos no concreto. E no teto, algo que gelou meu sangue. Nomes gravados, centenas deles, cada um riscado com linhas ásperas. Foi quando ouvi o som. Primeiro, um leve arrastar de madeira, como se a cadeira tivesse se mexido. A luz da lanterna vacilou e algo cruzou meu campo de visão. Era uma mulher, ou pelo menos o que restava dela. Seus olhos estavam afundados, mas sua boca estava aberta em um grito silencioso. Ela apontou para mim. Corri tão rápido que tropecei nos degraus e quase quebrei meu pescoço. Mas enquanto eu subia, eu ouvia. A cadeira estava balançando outra vez. Agora eu sei que a cadeira não quer ficar vazia por muito tempo. Sempre fui uma pessoa de insônia. Talvez seja o silêncio da noite que me deixa inquieto, como se estivesse esperando que algo o rompesse. Uma noite, isso aconteceu. Eu estava deitado, olhando para o teto, quando ouvi passos no corredor. Minha família estava fora e a casa deveria estar vazia. Os passos eram lentos, deliberados, como se quem quer que fosse soubesse que eu estava ouvindo. Levantei, me dizendo que era só paranoia. Peguei o celular para usar a lanterna e fui até o corredor. Não havia nada lá, apenas o som distante do vento lá fora. Suspirei aliviado, mas ao me virar para voltar ao quarto, senti algo. Era uma presença atrás de mim, tão real que parecia impossível não olhar. Quando me virei, vi uma figura alta, encapuzada, sem rosto visível. Mas o que mais me apavorou foi sua mão. Magra, pálida e coberta de cicatrizes, ela estendeu a mão para mim, mas não consegui me mover. Então algo aconteceu que nunca esquecerei. Ela inclinou a cabeça e falou, não com palavras, mas com um som que invadiu minha mente. Era minha voz, gritando. Acordei no dia seguinte no chão do corredor, o celular ainda na mão, mas havia algo mais. No espelho do corredor, uma marca, como um toque de dedos gelados. Desde então, às vezes, ouço os passos novamente, e sei que da próxima vez não vou acordar. Eu cresci em uma cidade pequena, onde todos conheciam a lenda da casa do outro lado do lago. Diziam que ninguém que entrava lá voltava, e a maioria tratava isso como uma história para assustar crianças. Eu não era diferente, até o dia em que minha amiga Ana desapareceu. Ela era teimosa, do tipo que ria do perigo. Na última vez que a vi, estávamos no pier. Ela apontou para a casa e disse, vou provar que não tem nada lá. Ela entrou em um barco e remou até a outra margem. Nunca voltou. Após dias de buscas, decidi ir atrás dela. Peguei um bote e, com o coração pesado, atravessei o lago. A casa era mais assustadora de perto. Janelas quebradas, madeira apodrecida e um silêncio absoluto. Entrei e chamei por Ana. Nada. O chão rangeu sob meus pés e eu podia sentir que estava sendo observado. Subi as escadas e abri uma porta. O quarto estava vazio, exceto por um espelho enorme na parede. Meu reflexo parecia normal, até que vi algo ao fundo.
Ana, parada atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. No espelho, ela se aproximava, os olhos arregalados e a boca costurada. Eu corri, pulei no bote e remei como se minha vida dependesse disso. Mas enquanto fugia, ouvi uma risada baixa, ecoando pelo lago. Quando cheguei à margem, o bote estava vazio, exceto por algo que não era meu, uma fita de cabelo da Ana. Desde criança, tenho um medo irracional do meu guarda-roupa. Não por algo que vi, mas por algo que sempre senti, um peso no ar, um cheiro metálico quando estava perto demais. Meus pais diziam que era bobagem, mas eu sabia que tinha algo errado. Anos se passaram e o guarda-roupa continuava ali, intacto. Quando meus pais faleceram, herdei a casa e com ela a mobília. Uma noite, enquanto organizava as coisas antigas, decidi abrir o guarda-roupa pela primeira vez desde que era pequeno. Entre as roupas empoeiradas, encontrei uma caixa de madeira, com desenhos talhados à mão, símbolos que pareciam se mover quando eu desviava o olhar. Dentro havia algo que não fazia sentido: fotos de pessoas desconhecidas, todas com os olhos riscados, e um espelho pequeno, oval com bordas douradas. Ao segurar o espelho, algo mudou. O quarto ficou gelado, e o reflexo não era o meu, era de um homem com olhos vazios, que sorriu de um jeito torto e falou: "Você finalmente me encontrou." A luz piscou e a caixa caiu ao chão. Quando a olhei novamente, ela estava cheia de algo vivo, dedos se contorcendo, tentando escapar. Larguei o espelho e corri. Desde então, todas as noites ouço batidas dentro do guarda-roupa, seguidas por uma risada grave e lenta. A caixa ainda está lá, esperando por mim. Minha avó tinha uma fazenda em um lugar remoto, onde o som mais alto era o farfalhar das árvores ao vento. No centro do terreno havia um poço de pedra coberto, que ela sempre dizia para nunca me aproximar. "Por quê?" perguntei um dia, e sua resposta foi clara: "Porque o que está lá embaixo gosta de companhia." Quando criança, obedeci, mas já adulto, voltei à fazenda para limpá-la após sua morte. Ao passar pelo poço, ouvi algo que me paralisou. Uma canção baixa, como uma melodia de ninar, que parecia vir do fundo. Olhei por cima da borda e senti o cheiro de podridão. A canção ficou mais alta, quase convidativa. Antes que eu percebesse, minhas mãos estavam segurando a corda do balde, como se quisessem descer. Mas então ouvi algo pior: meu nome, sussurrado como se alguém estivesse bem atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. No entanto, a melodia mudou, ficando ansiosa, e uma sombra começou a se formar dentro do poço. Corri e tranquei a porta da casa. Naquela noite, o som da canção voltou, mais próximo. Quando olhei pela janela, vi algo me observando da beira do poço, com um sorriso grande demais para o rosto pálido e magro. Eu sempre fui uma pessoa reservada, mas o meu novo vizinho chamou minha atenção desde o primeiro dia. Ele era estranho, nunca saía durante o dia, e à noite as luzes da sua casa piscavam como se algo elétrico estivesse errado. Uma noite ouvi um barulho estranho vindo da sua direção, um som molhado como carne sendo rasgada. Espiei pela janela e vi uma figura magra, ajoelhada no jardim, cavando com as mãos. No dia seguinte, ao confrontá-lo sobre o barulho, ele abriu a porta só o suficiente para me olhar. Seu rosto parecia errado, como uma máscara de pele, sem movimento real. Naquela noite, o som voltou, mas dessa vez parecia mais próximo. Quando fui verificar, percebi que o som vinha debaixo do meu próprio quintal. Peguei uma pá e comecei a cavar.
Não demorou muito para encontrar algo, um pedaço de pano ensanguentado e logo abaixo um rosto. Meu próprio rosto, olhando para mim, congelado em terror. Quando olhei para trás, o vizinho estava ali, sorrindo, com algo que parecia uma máscara nova nas mãos. Era uma noite chuvosa quando recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era rouca e carregada de desespero. Você precisa me ajudar, ele está aqui. Tentei perguntar quem era, mas a ligação caiu. Poucos minutos depois, recebi uma foto no celular. Minha casa, tirada da rua. Desci para verificar, mas não vi ninguém. Quando subi novamente, todas as luzes estavam apagadas e uma mensagem brilhou na tela do meu celular. Estou dentro. No reflexo da tela, vi algo atrás de mim. Eu sempre gostei de explorar lugares abandonados, mas a antiga fábrica de brinquedos era diferente. O silêncio lá era ensurdecedor, como se até os ratos evitassem o lugar. Entrei com minha câmera, pronto para registrar tudo. Os brinquedos deixados para trás eram perturbadores. Ursinhos, com olhos faltando, bonecas sem braços e no centro da sala principal, um manequim infantil que parecia recém-polido. Enquanto ajustava a câmera, ouvi um som fraco, como risadas abafadas. Segui o eco até um corredor estreito, onde encontrei uma porta entreaberta. Dentro, um espelho enorme refletia algo que não era o quarto onde eu estava. No reflexo, uma criança estava sentada no chão, costurando algo em um tecido que parecia pele. Quando me virei, não havia ninguém, mas o manequim agora estava à porta, com a cabeça virada em minha direção. E quando saí correndo, ouvi sua voz. Você prometeu brincar comigo. Naquela noite, acordei com a câmera ao meu lado. Havia fotos que eu nunca tirei, de mim mesmo, dormindo, com um manequim atrás da cama. Trabalho em uma biblioteca antiga, cheia de livros que parecem nunca ter sido lidos. Um dia encontrei um livro sem título ou autor. Quando o abri, vi apenas uma frase: leia em voz alta e veja. Ignorei, mas à noite algo me incomodava. Decidi ler, mais por curiosidade do que por coragem. As palavras eram em uma língua que eu não conhecia, mas saíram da minha boca como se fossem naturais. O chão começou a tremer e as luzes piscaram. Quando olhei em volta, percebi que não estava mais na biblioteca. Estava em um campo de cinzas, cercado por figuras altas e encapuzadas. Uma delas estendeu a mão, segurando um espelho, onde vi meu reflexo se distorcer. Não sei como voltei, mas o livro estava de volta à prateleira. E agora, todas as noites, ouço as palavras que li sendo sussurradas em meu quarto. Era meia-noite quando peguei o metrô vazio para voltar para casa. Não era comum ser o único passageiro, mas o cansaço não me deixou questionar, até que percebi algo estranho. O trem parecia não parar em nenhuma estação. As luzes piscavam e quando olhei pela janela, vi que não havia túneis. Apenas um vazio absoluto, como se o trem estivesse flutuando no escuro. De repente, ouvi passos no corredor. Olhei para trás e vi uma figura com um terno antigo, segurando uma maleta. Ele sentou-se em frente a mim, apesar de todos os outros bancos estarem vazios. Você não deveria estar aqui, ele disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a maleta. Dentro havia meu rosto, pálido e imóvel. Quando olhei para o reflexo da janela, percebi que não era mais eu, e o trem ainda não parou.